Um espaço voltado aos direitos, deveres, curiosidades e ao dia a dia do servidor civil e militar. Sempre de um jeito diferente e muito informativo. Olá a todos os nossos clientes, em especial os militares ativos, inativos e pensionistas do estado do Pará e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Vamos para mais um episódio do podcast do escritório Márcio Moraes Advocacia. Hoje vamos tratar do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Pará, com a presença do Coronel Falcão, o novo diretor do FUNSAL, que vai explicar para a gente o que é o FUNSAL, quem tem direito, como fazer para se cadastrar, quanto se paga, quais são os benefícios do FUNSAL, onde fica a sede administrativa do FUNSAL, o que o militar deve fazer para acionar o Fundo de Saúde. Lembrando que o nosso podcast ele é informativo e visa trazer novidades, informações, direitos e deveres dos servidores públicos. Coronel Falcão, muito obrigado pela sua presença. E começo lhe perguntando, o que é o FUNSAL? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Tomás Moraes. Bom, o FUNSAL é um fundo de saúde da Polícia Militar do Estado do Pará, cuja finalidade é prover e gerenciar os recursos necessários à manutenção do sistema de saúde das corporações militares do Estado, visando a assistência à saúde aos servidores militares estaduais e seus dependentes, conforme dispõe o Estatuto do FUNSAL, que é o Decreto 5380 de 2002, e a Lei Complementar 142 de 2021. Então, Coronel, o FUNSAL é um fundo de saúde que visa trazer quais direitos para o militar? Bom, quem tem direito a esse tipo de serviço, esse tipo de assistência à saúde, é o policial militar, o bombeiro militar e seus dependentes relacionados na Lei 142, seu artigo 4º. O que ele fala? Quem são seus dependentes? É o cônjuge ou companheiro, os filhos ou enteados menores de 21 anos de idade ou inválidos, desses militares, desses dependentes, não recebam rendimentos e sejam declarados por ele da organização militar competente. Ou seja, ele tem que estar em boletim geral da corporação, informando que ele não recebe rendimentos e nem sejam declarados. Esses que eu estou falando, que não recebem rendimentos nem ser declarados por ele na organização militar competente, os filhos entre 21 e 24 anos, o pai e a mãe, os tutelados e os curatelados, inválidos de 18 anos de idade. Ou seja, essas três categorias, que são os filhos entre 21 e 24, mãe e pai, e tutelados e curatelados, eles têm que estar, além da declaração em boletim geral, também não recebam rendimentos, para que ele seja incorporado como dependente do policial militar e bombeiro militar. Então, assim, eu imagino que muitas pessoas, no caso militares, já possuem nos seus contra-cheques o desconto do FUNSAL, né? Mas aqueles que ainda não tenham, como é que faz para se cadastrar no Fundo de Saúde? O policial militar e o bombeiro militar, eles podem solicitar via requerimento ao diretor do FUNSAL, anexando a identidade e o contra-cheque atual, para que, neste requerimento, nós possamos incluí-lo no sistema. E a partir desse momento, da inclusão, o próximo contra-cheque irá virá já com a contribuição ao FUNSAL e assim por diante ele poderá utilizar os serviços de assistência à saúde. E quanto é que se paga mensalmente para ter acesso aos benefícios do FUNSAL? O policial militar e o bombeiro militar, eles têm um soldo, que é o salário base dos militares. Então, existe a hierarquia, né, do soldado ao coronel, e dessa hierarquia existem os oficiais e praças. Então, o oficial superior, que é o coronel, tenente-coronel e major, ele gira em torno de 6% do soldo. Ou seja, a contribuição dele é 6% do soldo desses militares.
5% para os oficiais intermediários, subalternos e aspirantes, ou seja, o capitão, o tenente e o aspirante, né? E 3% a todos os praças, o soldo 3%. Então, é essa contribuição. Além disso, cada dependente, o que eu falei agora há pouco, são os pais, as mães, né, os filhos entre 21 e 24 anos, eles descontam 20% da contribuição, não é do soldo, mas da contribuição. Ou seja, se o militar, para dar um exemplo, um coronel desconta 6%, 20%, tá, dessa contribuição de 6% irá para o dependente. E outra questão, como houve a alteração na nossa legislação com a Lei 142 de 2021, a legislação fala que o Conselho Administrativo do FUNSAL poderá alterar esses valores. Tá? Então, existe essa possibilidade, de acordo com o Conselho Administrativo, em alterar esses valores. Coronel, a principal pergunta que os nossos clientes e militares que nos seguem e nos escutam querem saber é: quais são os benefícios, os direitos que quem se filia ao FUNSAL passa a ter direito? Pois bem, os militares e seus dependentes terão acesso a hospitais, clínicas e laboratórios credenciados pelo FUNSAL. E isso aí, obviamente, a gente credencia muito em casos de inexistência ou insuficiência de serviços à saúde estadual. Então, nós temos aqui muitos contratos, para dar um exemplo, né, questão do Hospital Porto Dias, nós temos o contrato, Hospital Saúde da Mulher. Então, são contratos importantes para esse público-alvo. E, além disso, esses militares poderão utilizar o atendimento médico e odontológico das unidades da Polícia Militar. Eles poderão utilizar. E outra questão, o estado do Pará é muito grande, como nós sabemos. Então, para que a gente consiga contratar, o estabelecimento da saúde ele tem que fazer um credenciamento, a gente tem que apresentar a documentação necessária para que se habilite a contratação pelo FUNSAL. E essa dinâmica administrativa está sendo realizada atualmente pela Diretoria de Licitação da PM. Então, o empresário, né, que é dono do estabelecimento de saúde, ele pode apresentar essa documentação todinha lá, será aí aprovado, será homologado e assim fica habilitado para contratação. Qualquer estabelecimento em todo o estado. Entendi. Então, esses estabelecimentos do interior, essas clínicas, esses hospitais, eles podem pleitear junto ao FUNSAL o seu credenciamento. Nesse momento, existe algum edital em aberto para esses particulares se credenciarem? Sim, ele está aberto, está o credenciamento está aberto desde junho de 2022. Ele pode entrar em contato com a Diretoria de Licitação da Polícia Militar. Além disso, ele está no nosso sistema do Estado de Contratação. E lá está aberto o edital, ele pode ter acesso também. Então, neste momento, podemos contratar sim. Coronel, vamos voltar mais um pouquinho aqui para a situação dos benefícios dos próprios militares. Quem quiser saber, por exemplo, se um determinado hospital está credenciado, se uma determinada modalidade de exame laboratorial está coberta, isso está disponível no site da FUNSAL? Onde é que a pessoa pode obter essas informações? Pois bem, nós pegamos em janeiro o Fundo de Saúde, então ele não tem disponível ainda um site institucional para o FUNSAL. Estamos construindo ele, acredito eu que até junho, né, estaremos colocando o site para funcionar, estamos contratando inclusive, mas dentro do site da Polícia Militar existe um documento, né, na hora de você entrar no site, que fala sobre a carta de serviços do FUNSAL.
E na carta de serviço do FUNSAL aparece lá, além das orientações de parte do FUNSAL relacionado à inclusão, exclusão, a gente coloca lá nessa carta de serviço os hospitais abertos para urgência e emergência, além das clínicas e laboratórios ofertados a seus contribuintes, né, e seus dependentes. Ressalvo que a urgência e emergência ela está aberta. Né? O hospital que, vou dar um exemplo, o beneficente português é contratada. Então, basta o militar que paga o FUNSAL, ele ir lá no local, né, na urgência e emergência, apresentar a carteira dele de identidade militar e o contra-cheque que vai realmente dizer que ele contribui para o FUNSAL. E da entrada, sábado, domingo, qualquer hora do dia ele pode entrar. Quando são atendimentos de cirurgias eletivas, clínicas, consultas, laboratórios, já é uma autorização do FUNSAL. Então ele tem que vir com essas mesmas documentações, né, contra-cheque, a carteira do dependente, no caso, a identidade dependente, carteira do militar, para que ele faça esse pedido ao diretor do FUNSAL e o FUNSAL autorizar aquele serviço. E ele direciona de acordo com a instituição ao qual ele é credenciado, ou qual ele é contratado. Então, basicamente é isso. Urgência e emergência é um tipo, e esses tipos demais pedem uma autorização do FUNSAL. Excelente informação, coronel. Já lhe peço, desde já, a gentileza de nos disponibilizar o link para ficar aqui na descrição do nosso podcast com essa carta de serviços para que todos os nossos clientes e as pessoas que seguem, os militares também que seguem o escritório, saibam efetivamente, né, quais são os benefícios que o FUNSAL oferece. Agora, coronel, onde é que fica a sede administrativa do FUNSAL? A sede atualmente fica na CZD do Correia, número 1167. Fica bem próximo ao EMOPA, na CZD do Correia. Só que nós estamos se mudando, para a semana nós estamos mudando para a Almirante Barroso, tá? Número 527, esquina Pacuruzu. Para dar como referência, ele fica no local em que tem uma árvore, na Samalmeira, que fica no estacionamento. Quem passa pela Almirante Barroso visualiza ela. É bem próximo a Curuzu, da Curuzu com a Almirante Barroso. Nós estaremos nos mudando segunda-feira até quinta-feira, já estamos funcionando naturalmente lá, a sede administrativa. Coronel, tem algum telefone de contato, caso algum militar precise tirar alguma dúvida? Olha, nós temos sim, o telefone funcional do FUNSAL. É o 91 98451 1269. Você pode entrar em contato por lá e tirar as dúvidas necessárias. Além disso, nós temos nos interiores algumas representações do FUNSAL. Os principais polos existem essas representações. E lá eles também poderão entrar em contato. E esse telefone é o telefone funcional mais direcionado para a região metropolitana de Belém. Então, Marabá tem alguém que representa, Santarém e assim por diante. Entendi. E esses telefones dessas localidades, a gente tem como disponibilizar também? Olha, o telefone funcional é este aqui. Mas essas localidades, o comandante da unidade, ele sabe já, ele tem um controle, lá existe o fiscal do contrato, daquele estabelecimento de saúde ao qual o FUNSAL contratou. Então, a tropa da localidade já sabe, o comandante sabe, onde tem contrato do FUNSAL no interior, o comandante da unidade ele sabe e inclusive controla os serviços oferecidos pelo FUNSAL. Existe o contrato, nesse contrato existe um valor global e ele controla as demandas de acordo com a necessidade, de acordo com as ofertas, a procura por esse atendimento à saúde da localidade. E a gente só faz aquele controle mensal.
Perfeitamente. Então, no caso do militar que trabalha no interior, se ele já conhecer o representante local, ele pode se dirigir ao representante, ou caso não conheça, que ele procure o comandante do batalhão daquela cidade para poder fazer o encaminhamento. Seria isso? Perfeito, é isso mesmo. O comandante ele sabe. Inclusive, quem é o fiscal do contrato normalmente é um subordinado a ele, da localidade. Então ele tem conhecimento. Mas esse militar do interior, coronel, ele pode ter acesso a qualquer serviço em qualquer localidade. É meramente uma questão de organização administrativa, né? Por exemplo, o militar que fique lá em Redenção, vamos supor que ele esteja em Belém e queira fazer um procedimento aqui por Belém, ele pode fazer ou ele tem que se reportar para a geografia onde ele está lotado? Não. E aqui em Belém ele pode fazer qualquer serviço aqui na sede administrativa, com todos os amparados que nós temos aqui, a estrutura dos contratos estabelecidos na capital do estado. Então ele não precisa se reportar à localidade e possa fazer diretamente aqui. Vou dar um exemplo. O militar que vem de Redenção, ele vem para cá, para Belém, ele não precisa se reportar à localidade, ao representante do função da localidade. Basta ele vir aqui na sede e todos os serviços de saúde ofertados, ele estará disponível a eles. Perfeitamente. Coronel, alguma outra informação relevante sobre o FUNSAL, alguma outra coisa que o senhor repute seja importante destacar aqui nesse nosso podcast? Tem algumas, sim. Primeiro, né, para ficar bem claro, o FUNSAL ele não é um plano de saúde. Ele não é regido por uma lei federal que regula os planos de saúde. Ele é um fundo público de natureza contábil e ele integra a administração direta por força da nossa lei complementar, que faz com que o fundo ele tenha uma vinculação direta ao comandante-geral da PMPA. Apesar de não ter uma vinculação de ordenador de despesas, mas ele, na lei, ele se reporta diretamente ao comandante-geral. Além disso, né, o militar, quando ele vai solicitar a inclusão pela primeira vez, após vir o primeiro contra-cheque dele da contribuição, ele não tem carência, ele já pode usar os serviços ofertados pelo FUNSAL. No entanto, se o militar ele foi incluído e pediu a sua saída, quando ele for querer reincluir novamente, ele perde esse direito, então passa a ter um prazo de 6 meses para ele poder reutilizar novamente os serviços ofertados pelo FUNSAL. Reforçando, já que citei anteriormente, que o FUNSAL está criando o site dele, e quando ele funcionar, obviamente vamos apresentar todos os serviços com mais clareza, com mais informações, com mais comunicação entre os seus militares contribuintes e seus dependentes. Outra questão, como a lei é bem recente, o Estatuto do FUNSAL ele ficou de a gente apresentar novas modificações por conta da alteração da legislação. Então, o comandante-geral ele estourou uma portaria para que a gente faça essa construção de um novo Estatuto do FUNSAL. E a partir dessa construção a gente pode oferecer mais coisas, incluir mais coisas nesse sentido para o contribuinte. Coronel, queria lhe agradecer pela sua participação hoje aqui no nosso podcast, lhe desejar muito sucesso na sua gestão. Vejo que o senhor já está fazendo muitos encaminhamentos aqui importantes, então eu queria lhe desejar muito êxito e lhe agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast. E a você, nosso cliente, militar, ativo e inativo, pensionista que nos acompanham aqui nas redes sociais, a gente espera que esse conteúdo tenha sido importante para você que está nos ouvindo e nos acompanhando. A gente fica por aqui e em breve voltaremos com outros episódios. Obrigado, agradeço a oportunidade e estamos à disposição para qualquer um dos ouvintes. Obrigado. O episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais, sempre com o foco voltado em defesa do servidor civil e militar. Até lá!